Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um vídeo do Mais Saúde na Menopausa aqui pela TV Guaratuba. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um sintoma que aflige, que pega a maioria das mulheres. As mulheres reclamam demais, que é aquela famosa gordura na barriga. Quando nós entramos na menopausa, uma das coisas que a gente começa a observar é aquela preferência que o corpo tem em depositar gordura na barriga e literalmente a barriga começa a aumentar. E nós mulheres, nós reclamamos demais disso. Todos os pacientes que chegam no consultório, primeira queixa: ai doutor, eu não tinha essa gordura na barriga e agora eu tô tendo, o que eu faço? Né? Então isso é muito comum na menopausa, sim. Porque a gente tem essa queda hormonal, a queda de neurotransmissores, de hormônios, né? E aí tudo isso faz com que altere a nossa vontade também de comer. A gente fica com uma preferência maior, o paladar nosso fica com muito mais preferência para comer os carboidratos, inconscientemente. Então, na verdade, é possível melhorar essa gordura abdominal? Com certeza, mas a gente precisa fazer algumas mudanças alimentares para estar melhorando ali. E claro que além disso, a gente vai precisar também, meninas, melhorar a parte hormonal, porque o estrogênio cai, a progesterona, a testosterona, e essa queda hormonal, ela favorece um aumento maior de gordura como um todo. E a parte abdominal é onde mais aumenta. Então a gente precisa fazer uma regulação desses hormônios e se policiar, fazer toda uma regulação hormonal também via alimentação. Então, a nossa alimentação, nós temos que ter um olhar muito mais criterioso, pensando assim em termos de qualidade da alimentação do que antes. Então, existem alguns alimentos que a gente tem que pensar. Toda gordura está envolvida num processo inflamatório. Então, se eu aumentei, se eu estou acima do peso, eu estou inflamada. Então, se eu quero diminuir a gordura, eu preciso melhorar a inflamação. Então, o que eu posso estar colocando no meu dia a dia para melhorar a inflamação? Então, eu posso estar colocando os grãos, as sementes. Então, por exemplo, na minha alimentação, adicionar uma semente de girassol, ela é excelente, ela é muito interessante, porque ela tem uma ação anti-inflamatória. A semente da abóbora, a semente da linhaça, a semente da chia. E lembrando que a semente da linhaça, que tem uma ação anti-inflamatória, uma ação hormonal aí também, ela precisa ser triturada para que eu tenha o efeito, assim como a semente de gergelim. Eu tenho que triturar aquela sementinha para eu ter o efeito hormonal que a gente está precisando, para que a gente tenha um efeito anti-inflamatório. Então a gente precisa triturar no liquidificador essa sementinha e aí adicionando na alimentação. Eu posso estar colocando, por exemplo, a semente de abóbora, que fica muito legal, numa salada. Então, por exemplo, quando a gente pensa assim em vegetais, em legumes, isso tudo tem que estar aumentado na minha dieta. Eu tenho que estar colocando assim no almoço um prato colorido, cheio de verdura, no jantar. Eu tenho que ter uma porção muito maior desses vegetais, seja cozido, seja refogado, seja cru, né? A maneira que eu gostar, mas eu tenho que ter pelo menos um prato ali colorido, variado, para que eu atinja todos os nutrientes que o meu corpo precisa. Então, na menopausa, a gente precisa dar um aumento para esses alimentos. Eu posso também estar colocando os grãos, por exemplo, grão de bico, lentilha, ervilha, o feijão, né? Eu posso estar colocando esses alimentos aí. As frutas em geral também vai estar ajudando nesse processo anti-inflamatório.
E aí eu tenho, por exemplo, a cúrcuma, o gengibre, que são alimentos anti-inflamatórios. Os peixes, os frutos do mar em geral, eles também vão ter uma ação aí anti-inflamatória, então vai me ajudar bastante. E uma coisa assim que vai dar muito, que é muito importante, porque na menopausa, com a queda dos nossos hormônios, a gente fica com muito mais vontade de comer carboidrato. Então a gente passa na dieta tendo um carboidrato lá em cima e uma proteína lá embaixo. Então a gente come muito pouca proteína. Então o que a gente precisa fazer? Nessa fase, principalmente, inverter o processo. Eu comi um pouquinho mais de proteína e diminuir o excesso de carboidrato. Então, quando eu faço isso, eu melhoro a insulina. E uma coisa muito comum que a gente vê é as pessoas comendo carboidrato sozinho. Então, eu comi pão com manteiga, o pão de queijo, o bolo, a bolacha, o biscoito, né? Então, eu sempre estou colocando o carboidrato ali sozinho, perdido. E esse excesso de carboidrato sozinho vai estimular mais glicose na corrente sanguínea, vai chegar muito rápido esse carboidrato e ao mesmo tempo eu vou aumentar muito a insulina. E tudo que faz aumento de insulina, a insulina é um hormônio anabólico, ela coloca gordura na gente, eu começo a aumentar a gordura. E se sabe, meninas, a região preferida da insulina é abdômen. Então eu começo a formar os famosos pneuzinhos lá na barriga, por conta de um excesso de carboidrato e pouquinha proteína na dieta. Então a gente inverte. Eu começo a comer as minhas refeições, começo a comer primeiro a proteína. Então vamos imaginar assim, no café da manhã, eu fiz ovos mexidos, eu como primeiro esses ovos mexidos, aí depois eu como meu pão com a manteiguinha lá que eu gosto, mas a proteína, ela dar uma preferência para ela primeiro, para formar uma barreira ali, para não chegar o excesso de carboidrato sozinho. Então eu fazendo isso, eu vou modulando essa insulina e vou modulando também o excesso de carboidrato, o excesso de glicose que vai estar acontecendo ali, porque a proteína vai ser como se fosse uma barreira ali para aquele carboidrato. Fazendo isso, eu vou ficar mais saciada e vou estar liberando menos insulina, fazendo com que eu não aumente gordura na região abdominal. Então, o segredo é evitar comer carboidrato sozinho e ter uma alimentação mais de qualidade, com gordura boa, com fibras, com sementes, com grãos, né? E claro, meninas, não esquecer de uma boa hidratação e também da atividade física. Então isso vai ajudar demais. E aí eu vou modulando aí, evitando aquele excesso de gordura na região abdominal. Então fica essas dicas aí para vocês. Um beijo! Essa transmissão é um oferecimento de Maria Chique Moda Sustentável, Gold Vidros Temperados, Hiperfarma da Avenida Paraná, Praia Central Imóveis, Up Saúde Telemedicina, GT2 Placas Veiculares, Escritec Contabilidade, Despachante Guaratuba, Projeto Crianças Aprendem o que Vivenciam, Rodem Madeiras, Farma e Fórmula, Farmácia de Manipulação, Lanches Bartô Burger, Restaurante Convés, Vila Real Hotéis, Daves Georreferenciamento, Supermercado Renascer, Ótica Paraná.